boa noite, como é que vocês estão? Hoje eu vou começar a live um pouquinho mais cedo, tá? Nossas lives sempre são às 8 horas. Hoje eu tô com vontade de iniciar mais cedo. Até porque o tema hoje da live vai ser sobre vontade, força de vontade, eu acho que tem tudo a ver. Hoje é a nossa live número 7 do nossa jornada aí de 21 dias para manifestar esse 2025 mais grandioso. E aí eu gostaria de saber de vocês. Quando a gente pensa, vamos lá, quando eu sonho ou desejo algo, como está a minha vontade frente a esse sonho e esse desejo? Realmente eu estou querendo ele com todas as minhas forças? Ou às vezes está uma vontade meio muxoxinha, mais ou menos. Eu tenho vontade, mas mais ou menos, não é bem assim. Que tal a gente olhar para isso hoje? Então esse vai ser aí o convite da nossa live de hoje. Até porque, dentro do que eu tenho estudado e visto, quando a gente vem aí para a lei da atração, e no fundo é assim, né, gente? A partir do meu interessante ponto de vista e também do que eu tenho estudado de autores como Bob Proctor. Uh, Bom dia, Walter, bem-vindo, bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre força de vontade e vontade diante dos nossos sonhos e desejos. Como é que anda a sua? Então, Bob Proctor, o Joe Vitale e outros autores, né, que falam de lei da atração, que falam de manifestação, uma das coisas que eles trazem como conhecimento é a nossa vontade. Querer é poder. Então, se a gente realmente quer, se a gente realmente escolhe e quer com intensidade, com vontade, aquilo que a gente deseja manifestar, isso acontece. Claro, desde que eu não tenho uma crença limitante ali me barrando a manifestação. Boa noite. E aí, quando a gente pensa na nossa força de vontade e na vontade em si, no querer realmente realizar, o que vocês já vivenciaram de algo que realmente vocês queriam? E aí a gente fala queria com todas as forças e realmente viu manifestado, e algo que talvez vocês até queriam, tinha até uma intensidade, mas a coisa não aconteceu. Ou quis, mas não quis tanto assim. No caso de você, Walter, que está aqui conosco, você tem alguma história de algo que você realmente quis e você fez acontecer, e de algo que talvez você quis, mas não tinha tanta intensidade? O que você pode compartilhar conosco? É interessante, né, a gente olhar como anda a nossa vontade frente a isso que a gente tem sonhado, desejado, né? Será que realmente a gente está querendo verdadeiramente? E aí também, se a gente olhar as nossas vontades, isso que eu quero manifestar, verdade, essa vontade é minha? É uma escolha que vem da minha essência? Ou às vezes é algo que tem vindo de uma fonte externa? Que é interessante a gente também pensar nesse aspecto do que a gente está querendo manifestar. Realmente é aquilo que você quer, né? Ai, que bom que esse ano você manifestou muitas coisas boas. E você percebeu que você tinha uma vontade com intensidade e você fez acontecer. Que é isso, né? Quando a gente vai olhar para a nossa vontade frente a sonhos, desejos ou aquilo que eu estou querendo manifestar, legal, Walter, muito bom. Primeiro, olhar o quanto realmente eu quero aquilo que eu estou, o quanto eu quero manifestar aquilo, o quanto eu quero aquilo, e de onde vem esse. Tá, vamos lá, o quanto eu quero aquilo, e a partir do quanto eu quero aquilo. Por exemplo, se é algo que você realmente quer muito, olhar se tem alguma crença limitante, porque essa crença limitante pode sim impedir que isso se manifeste, pode ser um bloqueio. E se não tem nenhuma crença limitante, ok, faz acontecer. Agora, se você não gosta, não tá querendo tanto, como é que você vai se organizar? Por quê? Porque às vezes tem que ver se aquilo que você talvez não tá querendo tanto, olhar o porquê que você não tá querendo tanto, e se talvez é algo que você pode concretizar mais num momento futuro.
né? E o outro ponto para a gente olhar, diante do que a gente está buscando manifestar, verdade isso realmente que eu quero manifestar, que eu tô querendo, é uma vontade minha ou ela vem de outro, é minha verdadeira? E assim, é uma escolha a partir da minha essência, que em Axis a gente fala, né? É ser ou personalidade. Aquilo que eu escolho a partir do meu ser vem da minha essência, do ser infinito que eu sou. Aquilo que vem da minha personalidade, na verdade, vem através de uma máscara, de uma estrutura que eu criei para viver nessa realidade. E aí, de novo, ele não vem da minha essência. E às vezes, aquilo que também eu estou desejando, querendo, pode ser algo que vem de terceiros. Então, pode vir ou de desejos familiares, ou de pessoas à sua volta, porque nós somos seres conscientes, né? A gente está sentindo, percebendo, na verdade, tudo de todos ao nosso redor. Mas vamos começar então pela questão vontade. E isso para mim, dentro do que eu tenho lido, né, dos livros como o do Bob Proctor que eu estou lendo agora, né, que é A Arte de Viver. Se a gente realmente tem essa vontade de concretizar, a gente faz acontecer mesmo, né? E aí eu consigo também olhar para a minha vida de coisas que realmente eu tive uma vontade grande, uma baita intensidade, eu fui atrás e fiz acontecer. É aquela situação, a gente vai atrás e faz acontecer. O que foi uma vez que eu ouvi de uma de um ditado, uma frase, tipo, tenha tanta vontade de concretizar aquilo, como se você fosse um preso querendo sair da prisão, algo do tipo. Então, assim, gente, é algo que tem que ser intenso, né? Porque quando a gente tem essa vontade, com essa intensidade, com esse querer mesmo, a gente vem trazendo uma força que faz as coisas acontecerem. E aí você também traz um foco, um centramento para aquilo. E aí você também está mandando uma mensagem para o universo. É isso que eu quero manifestar. E o universo fala, ok, vamos lá, tô aqui com você, tamo junto para manifestar isso daí. E as coisas começam aí se alinhando, né? Quando a gente tem uma vontade que é mais fraca, ela não tem a força suficiente para manifestação. E aí é importante a gente olhar o porquê que em alguns momentos você quis algo e não aconteceu, e outros você fez acontecer, né? Que eu coloco até a frase você fez acontecer, claro, você foi co-criador junto com o universo, mas você fez acontecer verdadeiramente, né? E aí é olhar, o que está me impedindo, né? O que está influenciando essa minha força de vontade? Será que isso que eu estou escolhendo, eu estou querendo agora, é para agora mesmo? É algo que eu desejo, só que é mais para o futuro? Ou é algo que eu desejo, mas na verdade dentro de mim é só como se fosse uma ideia, uma crença, um sonho, mas um sonho mais com aquela crença de que é algo impossível, né? Porque toda vez que eu desejo algo, ou querer algo, mas não com uma força e intensidade suficiente, que aquela intensidade gera a força de manifestação, não vai acontecer, né? Porque também existe o que requer da nossa parte. Quando você percebe que aquilo que você está querendo, talvez você no fundo não está querendo tanto, e aí é legal você ser verdadeiro consigo mesmo, consigo mesma, é verificar, né? Então, assim, se eu não estou querendo tanto, é verdade, isso é uma crença limitante. Se não estou querendo tanto, porque talvez isso que eu estou querendo nem meu é, eu só percebi algo que veio de outra pessoa, de um outro alguém. Às vezes é uma questão familiar, né? Que nem, por exemplo, a gente vamos pegar uma situação. Você vem de uma família, vai lá, de médicos, de artistas, e aí acaba rolando aquela meio que um desejo da família que você seja artista, que você dê continuidade a esse legado da família. E se você não escolhe fazer isso, como é que fica, né? E às vezes, por exemplo, até quando a gente deseja fazer algo, será que às vezes isso que eu tô querendo fazer, algum ancestral meu teve o desejo de concretizar e de certa forma eu tô honrando, né? Esses dias eu tava, sou consteladora, né? E também me constelo, né, com profissionais, né? E eu sempre tive sempre não, tenho um desejo de ir para Europa, né, para Itália. Só que não era um desejo de ir para lá com leveza, né? Sempre vinha um choro, uma dor interna, né? Tipo, eu queria fazer isso, mas ai que dor. E aí quando a gente constelou e eu fiz um movimento sistêmico, na verdade tem uma ancestral minha que eu estava honrando
ao ter esse desejo, né? Então, em parte, uma parte desse desejo sim é meu, né? Outra parte era dessa ancestral que eu estava honrando, né? Porque afinal de contas, eu tive ancestrais que vieram da Europa aqui para o Brasil. E às vezes pode ficar como se fosse um contrato, né? Uma obrigação que algum descendente tem que voltar para a cidade, para a terra-mãe, né? E aí eu fiz todo o movimento sistêmico para liberar essa ancestral, deixar esse desejo de voltar para a Itália com a ancestral, né? Que uma parte dele era dela. Agora, a minha parte tem sim uma escolha, só que agora é mais com leveza, né? Não é por uma obrigação, né? Porque às vezes a gente fala, eu preciso fazer isso. Aí você pergunta, mas verdade, por que eu preciso fazer isso? Quem precisa fazer isso mesmo? Às vezes a gente fala, eu preciso ter isso, eu preciso fazer isso, né? Quando a gente fala em sonho e desejo. Tipo, eu preciso ter uma casa XPTO. E aí, verdade, você precisa mesmo? Isso é uma escolha ou uma necessidade? Se é uma necessidade, você está saindo do espaço da escolha. A escolha a gente faz a partir do ser infinito que a gente é. Verdade, a quem pertence esse desejo? E aí, se você perceber que é de algum ancestral, é visualizar esse ancestral, ou só falar, querido ancestral, deixa esse desejo com você, te devolvo, fico somente com o que é meu. Ou a gente também pode fazer aí o nosso processo de axis, a quem pertence, devolva o remetente com consciência anexada, né? Se você também não sabe de quem é. Por quê? Para você não ficar com algo que não é teu, para você realmente ter sonhos, desejos, vontades e fazer uma escolha a partir da tua essência. Quando também a gente pensa num desejo, numa vontade que você percebe que não tem uma intensidade tão grande, é fazer a pergunta: é verdade, para quando eu quero manifestar isso? Isso é para agora ou isso é para o futuro? Tá, para o futuro quando? Daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Se você conseguiu fazer primeiro as validações, né? Primeiro, se esse desejo, esse sonho é teu, fechou. Se é de alguém, devolve a quem pertence. Ok, o sonho é meu, o desejo é meu, então tá. O que se requer aqui? Por que ainda não tô tendo tanta intensidade de vontade? É algo que realmente se requer. Eu escolho realizar agora ou escolho realizar no futuro? E futuro quanto? Daqui 2 anos, 3 anos, 4, 5? E aí você vai se organizando, né? Se for um desejo ou um sonho que você fala, não, esse sonho, para que eu manifeste ele, vai requerer, vai lá, em 5 anos. Né? Então, você coloca numa lista de planejamento de sonhos futuros para você ir revisitando ou ir vendo o que se requer para você manifestar. E aí você pode deixar para sonhos mais atuais, que levam menos tempo, o seu foco, né, o seu centramento, né? E aí você se organiza melhor, né? E isso te auxilia. Agora, quando é um sonho que você, né? Você confirma que é seu, você tem vontade e intensidade suficiente, agora é só estar olhando, observando seus pensamentos, né? Se realmente você está acreditando que você é capaz de manifestar esse sonho ou esse desejo, ou se você tem ainda alguma crença limitante, que você tem vontade, você quer, mas ainda tem algumas barreiras, e essas barreiras ou esses impedimentos vêm do quê? Das crenças limitantes, né? Então, o que você acredita sobre isso que não te permite realizá-lo? Por que você deseja tanto, mas no fundo ainda não está acreditando que você é capaz de manifestar? De onde vêm essas crenças? Que crenças são essas, né? Nessa semana, eu coloquei aí um caderno de atividades, onde o que a gente vai fazer? Opa, bati aqui na minha mesa. Então, dentro das atividades que a gente vai fazer essa semana, a gente vai estar fazendo essa listinha, né? Daquilo primeiro, diante lista de sonhos e desejos que eu tenho, e aí necessariamente não são para 2025, são sonhos e desejos gerais. E aí você vai dar uma nota de 0 a 10. Primeiro, pelo seu nível de vontade para concretizar esse sonho ou desejo, e o quanto você acredita que você é capaz de manifestar. Tudo nota de 0 a 10. E aí depois a gente vai verificar, como a gente está conversando agora, né? Se tem algum que está com uma nota muito mais baixa em questão do quanto você tem vontade, ok, verificar o porquê disso. E aqueles que você não está acreditando tanto, porque também você não acredita. Então, ver as crenças limitantes e transformar.
o que é crença limitante em afirmação poderosa, afirmação de poder. Que é isso, a gente precisa, se requer que a gente troque o que está aqui na nossa cabeça. A gente tem que fazer uma reprogramação mental, trocando a crença limitante por uma afirmação. E aí a gente vai trabalhando junto com o universo. E claro, a partir do que eu tenho de conhecimento tanto de barra de Axis, né, de Axis Consciousness, como das constelações, eu tenho colocado alguns exercícios para fazermos limpezas dessas crenças limitantes, né? Para a gente ou devolver para o remetente, se a gente perceber que vem de algum ancestral, devolve para o ancestral, né? Fica com o que é teu, a partir do que a gente tem de conhecimento das constelações, e reconhecer, né, a sua capacidade. A gente pode tudo, a questão é o quanto eu tô acreditando que eu posso tudo, né? Para a gente conseguir manifestar e ser a potência mágica que a gente já é, né? E é um trabalho que é diário, é um trabalho de desconstrução, reconstrução e uma nova programação mental. E é um trabalho também de relembrar quem verdadeiramente somos, né? Aqui, nessa realidade que a gente vive, a gente vai acreditando em muitas coisas a partir também do ponto de vista interessante de cada um com quem a gente conviveu, do que como cada um enxergou a vida que recebeu, do que experienciou. E ok a crença que o outro, o ambiente ou a sociedade que a gente está inserido tem. O que a gente se requer relembrar é o que você já sabe. Em outra live a gente falou o que é verdadeiro para você. Tudo aquilo que é verdadeiro para nós, que fala, que vem da nossa essência, é leve, expande o nosso peito, traz relaxamento, a gente fica leve, a gente fica feliz. Tudo aquilo que contrai o nosso corpo, que faz a gente ficar pesado, estranho, achando que, nossa, me apertaram aqui. É uma mentira, isso, conhecimentos de Axis. É uma mentira. Então significa que não é teu, não é verdadeiro para o seu ser infinito. Né? Quando a gente identifica uma mentira, devolve ao remetente com consciência anexada, só isso. E deixa a energia se esvair, se dissipando de você. Né? A gente faz o processo, né? A ferramenta. A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Devolva ao remetente com consciência anexada. Devolva ao remetente com consciência anexada. E aí deixa essa sensação, essa crença, esse pensamento, essa emoção ir se dissipando. Porque aí tá devolvendo a quem pertence de direito, né? E muitas das vezes também aquilo que às vezes a gente sente, percebe, vem da terra, né? Que a terra está requerendo uma facilitação e a gente devolve para a terra, devolve para a terra, devolve para a terra para também a gente facilitar. Isso também tem muito a ver com intensidades de dores no corpo, só que às vezes sim pode vir alguma sensação de sentimento, emoção, né? Pensamento. Então a gente deixa com a terra para que a gente volte para o nosso centro, volte a ser que nós verdadeiramente somos, né? Tirar aqui algumas cartinhas de Axis. Eu até tô falando mais rápido, mas tá tudo bem. Pode pôr que é um interessante ponto de vista. Antes da gente falar isso, quando eu falei, né, sobre quando a gente pensa na nossa vontade, no que a gente quer, né, quando vem de outra pessoa, eu acho que primeiro, né, a gente tá na presença diante disso. Por quê? É importante a gente ter consciência sobre os nossos desejos e as nossas vontades, né? E os nossos sonhos. Tudo bem se em algum momento eu perceber um sonho que veio de um ancestral, que veio de alguém, né? Porque nesse caso, assim, somos seres conscientes, mais uma vez. Temos essa capacidade de perceber. E é perceber tudo, gente. É perceber o pensamento do coleguinha, o sentimento e também os desejos e as vontades. No livro do Dan Heer, Sendo Você Mudando o Mundo, ele conta uma situação, né? Ainda mais quando a gente está pegando aí processo de emagrecimento. O nosso corpo também é muito consciente dos corpos que estão à volta da gente, onde a gente estiver. Então ele conta que a moça em específico, ela tinha uma vontade de comer donuts. E era uma vontade que vinha, que vinha, que vinha. E aí ela começou a usar a ferramenta a quem pertence isso, né? Que é uma ferramenta bem legal. E a gente pode usar no nosso dia para tudo. Desde do que veio de pensamento, do que veio de vontade, e vontade até para as mínimas coisas, né? Ah, me deu vontade de comer o sorvete, a quem pertence isso,
Sim. E aí ela percebeu que essa vontade do donuts, na verdade, era de uma pessoa lá do ambiente de trabalho dela. Então, olha que interessante. O quanto até daquela vontade que eu tô tendo de me alimentar é verdadeiramente minha, é o meu corpo requerendo nutrição. E se na verdade eu tô percebendo uma vontade que vem de alguém que tá à minha volta do ambiente que eu tô inserida? Então, gente, é relembrar do que nós somos, e nós somos seres conscientes, né? A gente pode também chamar de intuição, de percepção, mas é tudo isso. Nós temos essa capacidade. Talvez uns mais com mais intensidade, outros com menos intensidade, né? Alguns também podem chamar de mediunidade, entre outras coisas, mas assim, é a nossa capacidade de perceber e perceber tudo. Perceber uma dor que nem é tua, que às vezes é de alguém que está próximo. E aí, quando a gente também faz esse processo, né, devolva o remetente com consciência anexada, a gente não faz como tipo, sai daqui. Não, você percebeu algo que não é teu, você devolve para esse remetente, seja ele quem for, também a gente não precisa ficar sabendo quem é. O importante é ter a percepção e a consciência da energia daquilo que você identificou que não é teu e devolver para quem pertence de direito. E isso, assim, com uma leveza, sendo contribuição, que também o fato de você estar sentindo e percebendo tudo isso, até inclusive esses pensamentos, essas crenças, esses desejos e essas vontades, é porque também você, ao fazer isso, você é contribuição na vida dessa pessoa. Porque aí, quando você devolve isso para o outro, você devolve com luz, com consciência. Quando a gente devolve com consciência, o outro ser vai acessar essa consciência, né, para ser contribuição na vida dele, né? Algumas pessoas já me perguntaram, mas como é que chega para o outro? Vai chegar pesado? Não, vai chegar com aquilo que é e com consciência anexada, né? A gente não vai fazer esse movimento como, ai, sai daqui. Não. Acho que é só falar, ok, é do outro, então devolva você, é teu, não me pertence, né? E cada um voltar para o seu lugar, cada um voltar para o seu espaço. Só que assim, você sendo essa contribuição, porque também se chega para você, é que você também é essa contribuição e esse convite, né? Para ser a facilitação, para ser a expansão de consciência para o outro, que vai receber essa energia desse pensamento, desse sentimento, dessa sensação com consciência anexada, com luz, né? Você também fala, devolvo com amor incondicional anexado, para que ele possa transmutar e transformar quando recebe, tá? E aí, de novo, quando a gente identifica algo que a gente desejou, que a gente quis, que não é nosso, é estar presente, né? É perceber realmente aquilo que é verdadeiro para você. Eu acho que não requer conflito, briga, ou nossa, isso que eu queria era de fulano, não. Acho que é estar nessa presença, nesse amor incondicional, tá? Até para trazer uma comunhão, né? Quando a gente, principalmente quando a gente vê questões, às vezes, que vêm de familiares, né, de ancestrais, é identificar que um ancestral seu, né, teve vontade de realizar e talvez não foi possível no período dele, ou talvez ele não conseguiu escolher a partir da consciência que ele tinha, e que nós, descendentes, não precisamos, por honrar a esses ancestrais, viver a história deles, né? Deixe eles com os desejos deles, né? E mesmo você identifica uma projeção, né? Ah, eu percebo que é, fulano gostaria que eu fosse assim, porque na verdade fulano tem esse sonho, né? Que nem quando a gente vê, às vezes uma mãe queria ter feito isso, aí projeta na filha, um pai projeta no filho. Tô fazendo essa observação com muito respeito, né, aos nossos pais, que eu acho que eles são seres humanos, eles são seres humanos, né, que têm desejos, têm sonhos, que talvez não foi possível, não houve a escolha e tá tudo certo. E aí, como filhos, às vezes a gente, ou muitas das vezes, né, por esse amor cego e por essa fidelidade ao todo o sistema familiar, a gente meio que inconscientemente, na verdade, por um movimento de alma, a gente vai querendo resolver não viver esse sonho. Só que esse sonho não é teu, como é que você vai viver um sonho que é do outro, né? É deixar com o outro que é do outro com muita honra, com muito respeito, né? Muito amor. Só que a sua vida é a sua vida. E aí ela que se requer ser vivida por você. Da mesma forma que a gente não pode colocar expectativas e projeções na vida dos outros, né? O que é teu, o que tá na tua mão é para você viver.
né? Afinal, a vida é um presente que a gente recebe. Então, que a gente esteja também presente. Quando a gente olhar para os nossos desejos e vontades e sonhos, quando a gente identificar que não é nosso, está presente também conosco, né? Com muito amor e respeito. Se você fizer essas identificações, se você não souber também de quem for, mas você percebe que não é teu, é devolver para o remetente com consciência anexada, né? E voltar para você e ver verdadeiramente aquilo que é um desejo seu, para que você possa manifestá-lo e concretizá-lo. E ter essa vida mais abundante, mais gostosa, mais leve, mais cheia de aventuras. Então vamos lá. Aí, peraí que eu vou só embaralhar aqui. Pra gente ver uma cartinha aqui esse jogo que é bem legal. Ele usa perguntas de Axis, né? Que é o de expansão de consciência. Claro que quando a gente faz perguntas de Axis, a gente pode também fazer a partir do que a gente percebe da energia, né? Só que aqui eu vou trazer essa daqui mesmo, que tem aqui comigo, pra gente poder ver o que se requer aqui hoje. A partir desse tema, que vai ser contribuição. Peraí. Walter, já que você está aqui comigo, sendo essa grande contribuição, me fala um número de 1 a 50, e aí você me fala se você quer de cima para baixo ou de baixo para cima, e você vai escolher 3 cartinhas, por favor. Vou abrir aqui minha janela, que está quente, quente, quente aqui no meu quarto. Acho que o Walter saiu. Tá tudo certo. Não sei se ele volta rapidinho, se não, então eu vou tirar aqui as cartas que se requerem aqui para nós hoje. Tirar 4. Então vamos lá. Primeira carta que saiu é uma pergunta, né? Corpo. De que preciso para ter mais disposição e harmonia? Em Axis, né, a gente traz como consciência as perguntas, né? Em Axis a gente busca por consciência, né? A gente entra no espaço do não julgamento, no espaço das infinitas possibilidades, onde nós podemos escolher tudo o que nós quisermos. E que essa escolha também pode mudar, né? Ela não é algo fixo, sólido, não. São escolhas a cada 10 segundos, né? Então, quando a gente a gente faz essa pergunta, né? Corpo, de que preciso para ter mais disposição e harmonia? É uma pergunta que abre espaço para a gente acessar essa consciência. Eu não preciso ter a resposta, né? Quando a gente faz a pergunta no Axis, a gente não quer a resposta, a gente se abre para a consciência, né? Eu não preciso usar minha mente lógica para responder isso, né? Do que eu preciso para ter mais disposição e harmonia, não. Eu só faço a pergunta e deixo a energia vir. E deixo a consciência vir, deixo se mostrar o que se requer ser mostrado, né? E isso vai vir de acordo com o que a gente perguntou, né? Só que assim, de novo, sem uma busca de uma resposta lógica, sem uma busca de respostas. A gente faz a pergunta e deixa o corpo trazer essa consciência, o próprio universo, tudo que está à nossa volta ser esse presente, para que a gente acesse essa consciência do que se requer. Outra cartinha aqui, o que eu posso ser e fazer para ter o dinheiro que me permita viver além das limitações que eu criei, né? Quantos sonhos e desejos, às vezes a gente coloca o dinheiro como um limitante. E aí, dinheiro é energia. E não existe falta de dinheiro no universo. Ah, Carol, e as notícias? Ok. Interessante ponto de vista. E se a gente olhar mesmo, tem aí dinheiro correndo nesse universo. Não só o dinheiro físico, é a própria energia. E se a gente olhar para a abundância na natureza, isso é abundância, prosperidade. Então, assim, como seria, né, a gente não olhar como o dinheiro como um fator limitante, e sim o dinheiro como essa energia de contribuição, que está aí à disposição e que existe dinheiro, que a gente pode ser essa fonte gerativa de dinheiro que somos, né? Só que tem que verificar, assim, tá à disposição para ver o que você ainda acredita sobre o dinheiro que não te permite ser a própria fonte, de estar aberto de receber
de infinitas possibilidades, de infinitas outras fontes e recursos, né? E também o que a gente definiu de que só pode receber de uma forma X, ou de uma pessoa X, ou de um cliente X. E se a gente se abrisse, né, baixasse as nossas barreiras para receber desse dinheiro de infinitas formas, fontes, né? Então aqui é o que eu posso ser e fazer para ter o dinheiro que me permita viver além das limitações que eu criei. E que limitações a gente tem criado? Para não ter dinheiro, para ficar na escassez, ou para considerar que o dinheiro é um fator limitante, né? Ou para falar que o meu sonho não se concretiza porque eu não tenho dinheiro. Então, assim, o que se requer para a gente quebrar, o que se requer para você estar nessa permissão, né? Em todos os lugares que você tem, né, usado, né, que você tem usado dinheiro, não tem permitido criar dinheiro, receber dinheiro, ser a fonte geradora de dinheiro, porque precisa criar mais limitações para não ter a vida que você escolhe, você aceita destruir, descriar? Então, certo, errado, bom e mal, pode, todas as 100 curtos, garotos, povoados e bases, criações e além. Isso é um enunciado aclarador de Axis, né, que a gente limpa essa energia para abrir espaço para mais consciência, para mais criação, né? E também em relação ao seu corpo, o que você não tem permitido que o seu corpo receba para ele ter mais disposição e harmonia, né? Em todos os lugares, tudo que não permita, né, de você ter mais harmonia e disposição com o seu corpo, você também aceita destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 100 curtos, garotos, povoados, bases, criações e alentes. O que mais seria possível para me libertar completamente do julgamento, né? E o quanto a gente ainda pode estar nesse espaço de julgamento? O que se requer para a gente sair disso, né? Então, aqui já está a pergunta. O que mais seria possível para me libertar completamente do julgamento? E, gente, até o julgamento frente àquilo que você está sonhando ou desejando, né? Ainda a gente pode, né? Não que é comum, só que assim, a gente pode sair disso, é uma escolha, mas o quanto ainda estamos nesse espaço de julgamento até diante daquilo que a gente sonha, né? E uma das coisas que eu tenho lido nos livros, né, aqui esse do Bob Proctor, principalmente, né, ele fala, né, o quanto a gente tem minado a criatividade das crianças, né, por interessantes pontos de vista como adultos, né, e aí também me coloco nesse lugar, porque às vezes eu já me percebi nesse espaço, estou buscando fazer diferente, fazer uma nova escolha, porque, por exemplo, quando a gente é criança, a gente sonha, e a gente sonha acordado, e na verdade a gente está usando o quê? A nossa criatividade, a nossa potência de criação e manifestação. E aí vem um adulto, com seu interessante ponto de vista, você tá doido? Não, isso daí não pode, não é possível isso. Ou você já vira um adulto, chega alguém e fala, isso não é para você, não. E aí a gente acredita nisso, nesse interessante ponto de vista, né? Aqui a gente não precisa reagir ou brigar frente ao interessante ponto de vista do outro. É só identificar e falar, ok, interessante ponto de vista. Tá tudo certo. Escolha também do outro de ter esse ponto de vista interessante. Só que ele não é verdadeiro para você, então você volta porque é verdadeiro para você. Então, como seria, né, a gente sair desse espaço do julgamento? Porque quando crianças a gente ouviu muita coisa do que a gente estava sonhando, era loucura, era doideira, não podia, não era permitido, né? Ah, não, pela questão familiar, entre outras coisas, né? X pontos de vista. E a gente foi acreditando que a gente não podia, foi acreditando que não, esse sonho não é para mim, não mereço isso, não posso fazer isso. E a gente vira um adulto que duvida, que julga a si mesmo, né? Como seria a gente voltar a acessar essa criatividade de quando éramos crianças, né? Que na verdade é a nossa criatividade original, a criatividade. Oi, Patrick, bem-vindo, né? Somos seres criativos. Gente, a gente veio de Deus, a gente também é Deus manifesto. Então, assim, se tem uma coisa que a gente sabe fazer é criar. Mesmo que a gente possa estar criando coisas não tão interessantes. É reconhecer também tudo que você está criando e falar, ok, tô criando umas caquinhas, o que eu posso criar de diferente aqui? E sair do julgamento. E até julgamento frente àquilo que você está criando que talvez não é tão interessante, né? Porque às vezes também a gente vai para aquele espaço, né? Nossa, fiz um monte de caca. Merda, né? E se você se julga porque você criou isso? Que tal a gente você também olhar para aquilo que você criou, né? Que você adubou a terra e fala, nossa, olha quanta coisa eu criei.
Adubei a terra legal, né? Adubei a minha vida. Só que agora eu posso fazer uma escolha diferente. Então, como seria eu fazer outras escolhas que vão me permitir criar mais, que vão me permitir criar outra escolha que não é mais, que é outra, que é diferente disso que eu tô vendo, né? Reconhecer, estar presente com aquilo que você tem criado. Não precisa se julgar, né? Só reconhecer, falar, poxa, eu posso fazer muita coisa mesmo. Só que agora eu vou criar outra coisa, não isso que eu tô enxergando, não isso que tá aparecendo na minha realidade. Eu vou criar além dessa realidade, vou co-criar e vou sobrecriar além dessa realidade. Porque você pode, né? Todos podemos. A questão é o que a gente escolhe. Realmente você escolhe, e você escolhe acreditar que você pode, que você é livre, ou você também pode escolher continuar acreditando que não é possível, né? E ficar no julgamento. Também é uma escolha. Hein? Interessante aí, tá tudo certo, né? Então, o que se requer para a gente se libertar desse julgamento, né? E em todos os lugares, né? Que a gente está ainda no espaço do julgamento, tudo que não permite a gente sair, se libertar do julgamento, vamos destruir e descriar agora, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 100, curtos, garotos, povoados, bases, criações e leis. O que falta para eu perceber quanto sou importante para as possibilidades do mundo? E aí, gente, é muito legal essa pergunta. Afinal de contas, e aí no meu interessante ponto de vista, o quanto nossos sonhos, os nossos desejos, são um grande presente para o próprio universo. Afinal de contas, né? Toda vez que eu realizo um sonho, um desejo, eu fico tão feliz, eu fico tão alegre, eu fico tão grato, que eu coloco mais gratidão, alegria, prazer no mundo. E quando a gente coloca mais disso no mundo, é mais disso que vai ser manifestado, vai ser expandido. Então, olha só que legal, né? Às vezes a gente pode pensar que o meu sonho, o meu desejo é só para mim. Então, né? Só que não. Só que sim. Eu vejo, eu enxergo no meu interessante ponto de vista que sim, tudo que a gente deseja e sonha também é contribuição para todos nesse mundo. E também como seria, né, a gente olhar para aquilo que a gente deseja, como assim, né? Como seria vamos lá, como seria esse sonho também ser um grande presente, uma grande contribuição para criar algo mais grandioso, para ser uma contribuição para o mundo e para a Terra e também para o meu próprio corpo, né? Uma das coisas que também eu tenho aprendido em Axis é como a gente pode colocar mais do nosso corpo, né? Afinal de contas, é esse colega querido que está aqui com a gente, trazendo toda essa consciência de sensações e de percepções. Porque no meu ponto de vista interessante, a alma e o espírito não percebem como o que a gente vem pelo corpo, ele traz aí através dessa matéria física as capacidades cognitivas não, mas sensoriais, né? E essa contribuição para a gente experienciar a vida, né? Então, como seria também a gente colocar o nosso corpo aí como sendo contribuição? Né? E o que falta para você perceber o quanto também você é importante para as possibilidades do mundo. A gente não veio aqui à toa, só a passeio, não. A gente veio a passeio para viver muitas aventuras e também, junto com essas aventuras, a gente ser essa contribuição maravilhosa para o universo, para o mundo, para a Terra, para todos que estão à nossa volta. Então é isso. Hoje eu procurei trazer isso pra gente. E é gostoso, né? O aprendizado de cada live, o movimento de cada live. E sou grata por todos vocês que têm estado aqui comigo. E é isso, gente. Que a gente possa olhar com carinho, com cuidado. Com cuidado não, com carinho, com consciência, com presença. Para os nossos desejos e vontades e sonhos. Se a gente identificar que esse sonho, esse desejo não é nosso, devolver a quem pertence, deixar a com quem pertence, não se julgar, não se julgar também diante do que você está sonhando, reconhecer essa potência, tá aberto a ser também esse presente para o universo, né? Como seria, né, você reconhecer o quanto seu sonho também é um grande presente como contribuição para as possibilidades do mundo, do universo, da Terra. E olhar, né, num segundo momento, né, o que ainda eu estou acreditando que não me permite manifestar esses sonhos, né? Que crença limitante está aí ainda
sendo impedimento. E abaixar as barreiras, para você acessar essa crença e transformar ela numa afirmação, a transformar essa crença, né, limitante, reprogramar a sua mente, para que ela vire, sim, uma potência, né, dentro do conhecimento das constelações, dos conhecimentos sistêmicos, e acho que para tudo, né, na verdade, a gente pode transformar aquilo que um dia doeu, aquilo que um dia a gente enxergou como fraqueza, como uma potência. Afinal de contas, vivemos num mundo de polaridades, né? Então, eu posso transformar aquilo que talvez eu considerei estava numa polaridade negativa numa polaridade positiva. Eu posso transformar. Faz parte do próprio movimento do universo, né? Então, relembrar do que você já sabe, relembrar do que você já é, relembrar mais de si, relembrar dessa sabedoria que está com cada um, que veio com todos nós. Veio de fábrica, veio da fonte, todos que fazemos parte. Então é isso. Que vocês todos tenham uma semana abençoada. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, é só acessar o link da bio, tá? Aqui no meu Instagram tem a bio. Você pode participar do grupo do WhatsApp para receber esse material dos exercícios dessa segunda semana. E se caso você não escolhe, tá no grupo do WhatsApp, tá tudo bem. Eu peço só que vocês mandem uma mensagem no direct, que aí eu mando por e-mail, tá? O material para vocês, para que também vocês possam estar recebendo dessa contribuição, tá bom? Uma semana abençoada para todos vocês e gratidão, gente. Até amanhã. Amanhã, provavelmente, a nossa live acho que vai começar um pouquinho mais cedo, né? Que terça-feira eu tenho algumas atividades que eu faço em São Paulo, é um dia um pouquinho mais corrido. Então, para eu não perder o fluxo, para eu continuar também nesse compromisso, que também é um compromisso que eu tenho comigo e com vocês, eu vou fazer ela mais cedo. Então, vai ser mais no início do período da tarde, tá? Não vai ser à noite. Só que aí qualquer coisa eu mando mensagem, senão estarei aparecendo por aqui, tá? E aí, claro, gente, essa live fica gravada, vocês podem assistir ela depois, tanto aqui pelo Instagram como pelo próprio YouTube, tá bom? Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.